But Jesus Christ has already did all that. He died at Calvary, but He said to give it to His church. Is that right? Amen. And the gift for the one edified the church. Is that right? In other words, the believers, unbelievers, when they speak, the Bible says, if you all speak with tongues, that's going to be able to hear, or they'll say you're mad. But if there be one prophesy and reveal the secrets of the heart, then that believer is is that right? Coríntios 15:51, que diz: eis que eu vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível, esse corpo, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? A oração do profeta nos diz assim: se você querer fechar o olho, irmão, pensar no Senhor, colocar a tua vida na presença de Deus, colocar esse culto de ações de graça diante da tua família, diz assim: Pai, deixa o Espírito Santo nos guiar e nos dirigir. Dar-nos longa vida de serviço para Ti. Dar-nos esta grande mensagem nesta manhã, a qual nós estamos esperando, de Tua palavra, que ela possa ir a cada coração. Faze os lábios que falam, Senhor, falarem a verdade. Faz o coração que ouve ser fértil para receber a verdade, e que ela possa tornar-se grandes árvores de vida eterna, para serem luzes brilhantes e epístolas lidas de todos os homens. Que eles possam saber que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos nesta noite e vive entre nós. Faze-nos tão cheios de amor do fruto do Espírito, até que outros homens e mulheres possam ver os resultados da vida de Cristo ainda vivendo em nós. Desde o dia do Calvário, o grande evento, concede, Pai, para que nós possamos Te honrar. Nós pedimos isto no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós estamos no melhor lugar.
nós estamos estudando aqui na escola dominical, né? A mensagem, os ungidos dos últimos dias. Ontem à noite, eu e a irmã Sani viemos aqui fazer uma reconsagração do local. A Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei eu no meio de vós. Os ungidos dos últimos dias, ele disse. Nós vamos falar aqui o assunto, irmão, sobre ressurreição. Vejam, nos últimos dias, o espírito de Satanás estaria tão parecido que enganaria até mesmo os escolhidos, se fosse possível. A razão pela qual os escolhidos não serão enganados, porque eles são obedientes à palavra do Deus eterno. Você é a palavra de Deus, irmão. Então nós vamos examinando a Escritura, lendo a mensagem, examinando a nossa vida, conversando com Deus e Deus conversando conosco. Tem tudo aqui. Tem cura de câncer, tem libertação. Nós poderíamos chamar aqui várias pessoas aqui, eu leio o livro. Não é só isso o Evangelho. As pessoas às vezes estão curando, pulando, gritando, mas vai ver, lá dentro da alma tem o inferno. A palavra ainda não entrou dentro do coração para produzir vida eterna. Mas aqui ele diz: porque eles são a palavra do Deus eterno, e esta palavra é manifestado no seu tempo. Isto é certo. Agora o profeta disse: nécios pisam com sapatos de taxa de prego, onde anjos temem caminhar com sapatos de algodão. A razão pela qual os escolhidos não serão enganados, porque eles são a palavra. Eles não são nada mais do que a palavra. E eu quero dizer para você, vai dar tudo certo. Deus vai abrir porta onde não tem. Deus vai entrar com providência, com libertação. Eu tenho a mensagem de perguntas e respostas número 4. Quem é que não queria que a nossa família toda estivesse aqui? O profeta, ele ensina até como é que você ganha a tua família. Por isso nós devemos ficar em ordem, em silêncio, esperando a palavra, para Deus poder falar com as pessoas. O profeta disse: mas são a manifestação dos falsos cristos, e não sabem, porque estão contrários à palavra. E Deus vindica a palavra. Agora estou trazendo isso direto, a hora para mostrar os fatos que estão ocorrendo, porque vocês têm visto a mesma coisa ser realizada por estas pessoas que têm feito na realidade. Jesus disse que seria assim. Jesus disse: se fosse possível, enganaria os escolhidos. Surgirão falsos profetas. Eu sou profeta dos pentecostais. Profeta acompanha a coluna de fogo. Na Bíblia nós temos mais de 10 versículos prometendo o profeta para esta era. Estão verdadeiramente ungidos. Como você vai diferenciá-lo? Pela palavra. Os ungidos, somente a palavra os separará, não os sinais. Eles farão os mesmos sinais, mas a palavra que os separa, não os sinais. Quando Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, muitos me dirão naquele dia no trono branco: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Profetas. Em teu nome não expulsamos demônios, a autoridade para expulsar os demônios, não fizemos muitas maravilhas, poder, homens poderoso. Então lhes direi abertamente: apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta esta minha palavra. Teste a palavra, irmão. Teste a palavra. Coloca a palavra na frente dele, na frente dela. Compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Combateu a chuva, combateu o vento, combateram os rios, e ela não caiu porque estava edificada sobre a palavra, rocha, Cristo.
Mas aquele homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia, combateu a chuva, combateu o vento, combateu os rios, e ele caiu porque a sua casa não estava na rocha. O juízo, a tempestade veio para as duas casas, mas aquela que estava na rocha, na palavra, segura na palavra, não teve queda. Mas o profeta disse: o que é iniquidade? É algo que você sabe, que você deve saber. Iniquidade. Iniquidade é centro, é reto. Iniquidade é um desvio. Eles conhecem a palavra, eles a ouvem. Vocês estão ouvindo a fita. A coisa ela fica fina. Sabe por quê? Porque não haverá personificador aqui. Todo mundo crê no profeta, amém? Billy Graham escreveu no livro: Irmão Branham é um profeta, mensagem de profeta. T.L. Osborne, a esposa dele assistiu o irmão Branham pregando demonologia. Verdadeiramente, o irmão Branham é um profeta, até porque ele era filho do ministério do irmão Branham. Mas não creram, não deram a vida. E o profeta disse: vocês estão ouvindo esta fita, vocês estão ouvindo esta mensagem, vocês veem o Senhor Deus dizer, vocês ouvem Ele confirmá-lo, fazê-lo verdadeiro, e vocês sabem, isto apenas tão claro como o sol está brilhando lá fora, é tão claro como o sol está brilhando lá fora. Veja bem, 2 Crônicas 20, e no verso 20 diz: crede no Senhor Deus, e estarás seguro. Crede nos seus profetas, e sereis prósperos. Mateus 10, 41 diz: aquele que receber um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Em Apocalipse 22:12, o Senhor Jesus apareceu para João e disse: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. E o apóstolo disse assim, portanto, os meus amados irmãos, sede firmes, te firme, irmão. Para de falar, de resmungar. Procura te converter, te entregar. Sedes firmes e constantes. Até quando é que tu vai, irmão? Para de vir, para de ir. Eu e a minha esposa estamos nesse caminho, demos a nossa vida por isso. Atrás não volto, não. Firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu estava orando na madrugada e o anjo do Senhor disse para mim, o diabo vai fazer as pessoas desanimar aqui na igreja. Vai fazer as pessoas desanimar, para as pessoas novatas que estão vindo, dizer, fulano veio, ciclano veio. É um ataque do diabo para as pessoas desanimar, para tentar dizer, estou errado. Não faça isso, olhe para você, irmão. Olhe para você e olhe o que causa você vir aqui. O que a causa e o efeito. Você está ouvindo a palavra de Deus. Você está adorando um Deus que não está pregado no crucifixo, não. E nem é uma história sentimental. Você está aqui recebendo a palavra, vivendo a palavra. O profeta diz, profetas ungidos. E eles dirão no trono branco, nós éramos profeta, nós éramos ungidos. Não profetizei em teu nome não expulsei demônios. Como você pode fazer isso e recusar ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo? Eles fazem todos os sinais. Eles escutam o programa de rádio. Eles mandam mensagem no Facebook. Eles mandam mensagem no celular, no WhatsApp. Quando a palavra foi colocada bem diante de vocês, não sei, irmão. Se você der a vida por ele, pode ter certeza, está lá em Marcos 9. Aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Amém?
A palavra está sendo colocada diante de cada um de nós. Mas eles estão presos em suas denominações e ficaram segurados a elas. Eu nunca vos conheci, disse Jesus no trono branco. Nós, a noiva, nós estamos recebendo veste branca aqui, nessa noite. A virginécia, lá em Apocalipse 7, verso 9, ela apareceu no trono branco para receber vestes brancas. A virginécia, ela vai entrar depois do milênio e vai trabalhar. A noiva, ela vai reinar. A palavra está sendo colocada e o profeta disse que os anjos temem pisar de sapato de algodão, aonde os tolos pisam com sapatão, sola de prego. A coisa mais preciosa que Deus tem para nós nessa noite, não sabe o que é? O sangue do Senhor Jesus Cristo. É o maior valor. Como é que a pessoa vai dizer assim, não tem mais sangue? O homem é um grão de areia. O Cordeiro já saiu do trono. Jesus já veio. Pior que quando o motorista de ônibus ele capota, todo mundo vai com ele para a grota, irmão. Só que a pessoa tem que discernir. Antes que o ônibus caia na pirambeira, pula fora. Eu não sei quando será a minha última hora nesta terra. Nenhum de nós sabe. Nenhum de nós sabe quando ele virá. Nem ele mesmo sabia. Ele diz que somente o Pai sabe quando ele virá. Nem mesmo o Pai sabia quando ele viria e quando Deus o enviaria a nós novamente. Estamos esperando por sua vinda. Se ele não vier na minha geração, ele pode vir na próxima. Se ele não vier na próxima, ele virá na outra. Mas não vejo tempo sobrando. Isto pode acontecer a qualquer minuto. Isto não significa que os céus vão mudar. Esta não é a aparição pela qual tem ocorrido. Esta não é a vinda que estou falando. Estou falando do rapto. Mensagem Cisternas Rotas, parágrafo 13, pregado em julho de 64, depois da abertura dos selos. Agora, ele vem para trazer 3 obras da graça: justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. Tudo em Deus é completo em 3. A numerologia de Deus, o 3. Deus é completo em 3. 3 céu, esse mundo, a 6ª dimensão, o 2º céu, e a eternidade, o 3º céu. Deus, ele criou 3 mundos: o mundo antediluviano, atual e o vindouro. Tudo em Deus é em 3. Ele criou para o ser humano 3 corpos: terreno, celestial e glorificado. E dentro do homem está o corpo, a alma e o espírito. Tudo de Deus, ele é completo em 3. E Deus, ele morou também em 3 ofícios: o ofício de Pai, coluna de fogo; o Logos, pilar de fogo. Depois ele manifestou em carne humana, no Filho. E agora ele está na forma do Espírito Santo, novamente na forma da coluna de fogo. Tudo é em 3. A numerologia de Deus, 3. Deus é completo em 3. 5 é o número da graça. Jesus, 5 letras, a graça. Deus, ele é adorado em 5, perfeito em 7. O 7 é o número da perfeição. E nós estamos aqui nesta noite para sermos aperfeiçoados. Conforme Efésios capítulo 4, versículo 11 diz: Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para que não sejais mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Me empurra para lá, me empurra para cá. Creio isso, não creio na mensagem. Ninguém crê mais na mensagem. A mensagem é a mensagem. E o número 12 então é fundamento.
os fundamentos, é 12 apóstolos, é 12 estação da lua, é o fundamento da santa cidade. O número 40 é de geração e o número 50 é de jubileu. A numerologia de Deus. Irmãos, o profeta ele mostrou tudo. Irmão Brano disse na mensagem: porque nós somos uma denominação, como é que Deus criou a terra? Veja bem, o sol ele é 1050 vezes maior que a terra. O profeta diz que Deus ele pegou um pedaço do sol, tirou um pedaço do sol, separou da terra e esfriou. 1050 vezes maior que a terra. Essa é a grandeza do nosso Deus, irmãos. É Ele que nós estamos adorando, servindo, glorificando. A primeira Bíblia, o profeta diz que foi zodíaco. Quando Deus chamou Abraão, Deus disse a Abraão: eu vou multiplicar a tua semente. Mas Deus não tinha Bíblia, e Deus falou para Abraão, não tinha a palavra Bíblia escrita. Então Deus disse assim: Abraão, olha as estrelas, pode contar, ela não dá. Então assim vai ser a tua semente. A lua, ela tem 12 fases. A lua representa a igreja, Jesus representa o sol. A lua só tem 4 fases que é importante, que está representado em Mateus, Marcos, Lucas e João: cheia, nova, minguante e crescente. Esses 4 evangelhos também guardaram a palavra. Agora o profeta disse que tudo em Deus é completo em 3. A primeira vinda foi para redimir a sua noiva no Calvário. Ele vem a segunda vez como um raptor para levar sua noiva. Então ele não veio ainda. Para levar sua noiva. O rapto não deu ainda. Ele vem a terceira vez no milênio com a sua noiva, rei e rainha. Apocalipse 19, no verso 13. E quando muitas pessoas estão esperando a vinda, mas quando ele vier desta vez, dificilmente alguém, exceto aqueles que estão prontos, saberá quando ele vier. Irmão, eu digo para vocês, com tudo que eu tenho na minha vida, não adianta só querendo mensagem. Dá para o menino aí do irmão José Luiz uma mensagem para ele: pega a mensagem. Isso não vai funcionar. Aí tem mais uma coisa. Segundo a minha professora no segundo grau, disse: quem não lê, Jesus disse assim: quem lê, atenda, obedeça. Quem não lê, mal ouve, mal fala e mal vê. Ele é um deficiente. Mas eu não sei ler. Aí uma outra questão. Justificou. Agora quem não lê, mal fala, mal ouve e mal vê. Por isso tem que ler, irmão. O Bruno não falou aqui, que Jesus já veio. Ele vem na segunda vez como um raptor para levar a sua noiva. Irmãos que ouvirão esta mensagem, Cisternas Rotas, 26 de julho de 1964. Exceto aqueles que estão prontos, saberão quando ele vier. Apenas sentirão a falta das pessoas. Eles não saberão o que aconteceu com elas. Elas serão tomadas de repente. Elas apenas estarão faltando aqui na terra. Serão transformadas num piscar de olhos. Esteja pronto para aquilo. Veja bem, a igreja primitiva, a diferença da igreja judaica é que a igreja primitiva se reunia no primeiro dia da semana. E a igreja judaica, ela se reunia no sábado. Vai chegar um aperto que nós vamos se reunir todo dia. Sabia disso? Vai chegar um aperto que você vai vir todo dia aqui, E tomara que você vai chegar aqui numa hora que você ainda vai encontrar o pastor aqui, lendo a mensagem de em pé. Que vai chegar uma hora que você vai bater na porta ali e vai ver uma faixa bem grande escrita assim, interditado pela Polícia Federal. O irmão Brana viu isso. Será que não é hora de nós melhorar um pouquinho, irmão? Fazer um pouquinho mais? Será que é hora de você procurar produzir fruto? Esteja pronto para aquilo. Será horrível uma manhã quando você sentir falta de algum querido e não poder mais encontrá-lo. Veja bem, o profeta de Deus, ele disse assim, que o ministério desse profeta
as pessoas confundiriam ele com o Senhor Jesus Cristo. Vamos ver o que ele fala aqui? Na mensagem A Sempre Presente, Água da Rocha, parágrafo 34. Isto é o que fez com que os irmãos tivessem iniciado esta doutrina, que eu era o Senhor Jesus Cristo em carne humana. Veja, se você não conversou com o diabo ainda, o diabo vai na tua casa, vai sentar na tua mesa, e nós sabemos que aquilo dilaceraria o ministério todo em pedaço, e traria reprovação sobre Cristo e tudo. Esta é a razão pela qual eu tive que dar uma enorme sacudida, para ver se eles parariam de uma vez, para que eles saibam que aquilo não era de Deus, aquilo era o diabo. Elas são pessoas boas. Isto mostrou que aquelas pessoas são nascidas de novo do Espírito de Deus, porque quando eles viram a verdade da palavra, eles retornaram para Deus. Aquilo mostrou que era Satanás tentando fazer alguma coisa com as pessoas, e são pessoas religiosas, todas pessoas cristãs. Não tem ninguém, irmão, que nem Jesus. Estamos adorando Ele. Você veio adorar Ele. Isso não vai ficar no esquecimento. Deus não vai esquecer dessa noite, desse dia que você veio aqui. Você enfrentou batalhas para vir até aqui. O profeta, ele disse: Deus é soberano. Quem poderia dizer a Deus como fazer as coisas? No princípio, quando Deus havia, somente Ele. E se temos vida eterna, há somente uma forma de vida eterna, e esta é Deus. Então, se temos vida eterna, nós estamos com Deus. Então, somos uma parte de Deus. Nós éramos seu atributo no seu pensamento. Nós somos agora seu atributo, expressados em carne humana. No princípio era o Verbo, e o Verbo é um pensamento expressado. Então éramos seus pensamentos, então expressados na palavra, e se tornou o que nós somos. Esta é a razão de nossos nomes. O que temos agora, nossos nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. E se teu nome não foi colocado lá, você nunca vai crer nisto, que é a mensagem restauradora. Essa mensagem, ela te leva a Cristo. Nossos nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Se não esteve lá, então nunca estará lá. Jesus veio redimir todos aqueles que estão com seus nomes naquele livro. As denominações pregam assim: se tu aceitar Jesus hoje, o teu nome será escrito no livro da vida do Cordeiro. Irmãos, veja bem, é a doutrina errada, que o nome da pessoa já foi lá na eternidade, escrito lá na mente de Deus. Você foi elegido lá, e Deus já te salvou na mente, na presciência. E veja bem, antes de ser criado o teu corpo espiritual, a tua teofania. E quando a tua teofania foi criada, então Deus te predestinou, te elegeu na mente, te predestinou na teologia, na teofania, e nesse corpo humano Deus te adotou, adoção por Jesus Cristo. Amém? Se o teu nome não está naquele livro que foi escrito, que é o livro da vida do Cordeiro, escrito com a tinta chamada o sangue do Senhor Jesus Cristo, você nunca estará lá. Jesus veio redimir todos aqueles que estão com seus nomes escritos naquele livro. Eu quero te deixar consciente disto. Mensagem do Tempo da Colheita, parágrafo 45 e 75. Antes de nos aproximarmos mais de Deus, que Deus está neste salão. O autor desta palavra está aqui. Não importa como você está vestido, ou que posição você tem na vida, ou que tipo de casa você mora, ou que tipo de carro você dirige, o que tanto de cultura você possui. Deus olha no seu coração, Ele olha no coração, e somos julgados pelo nosso coração.
E a Bíblia diz que os limpos de coração verão a Deus, e os mansos herdarão a terra. Nem mesmo por nossas palavras somos justificados. Nosso coração nos julga, a boca fala do que está cheio o coração. Se isto é verdade, se isto é mentira ou não. Se isto é hipocrisia ou se isto é verdadeiro. Pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Agora observe, enquanto nos apressamos, quando o Espírito da verdade chegar, irmãos, o Espírito da verdade é aquela coluna de fogo que está sobre a cabeça do irmão Brandon. Aquilo ali é o Logos, Elohim. Aquilo ali é o pilar de fogo. Ele te ensinará todas as coisas, seja o que for que eu lhe ensinar, trazendo todas as recordações e o que eu lhes disse. Ele mostrará coisas que virão. Ele vindicará cada palavra, confirmando a palavra nas vossas vidas com sinais e maravilha. Tem obra na minha vida que só Deus pode fazer. Tem coisa no meu íntimo que só Deus conhece. Me ajuda, Jesus. E se você não se libertar nesta noite de cada credo, de cada ismo e tudo mais, e segurar a tua mão agarrada na palavra de Deus, Deus está obrigado a cuidar de sua palavra. Quando vocês fizerem isto, Deus vindicará a sua palavra. O profeta disse, Hebreus 6, parte 2, diz assim, esta é a maneira que é com Deus e os seus filhos. Quando você nasce no reino de Deus, você terá as suas altas e baixas. Altas e baixas. Tem aquela fase que você consegue orar, que você consegue jejuar, que você consegue louvar debaixo do chuveiro, orar na madrugada. Mesmo no trabalho você consegue santificar. Tem aquela fase que você consegue ficar mais, ler mais mensagens, ouvir pregação, distribuir folheto. Quando você nasce no reino de Deus, você terá suas altas e baixas, mas você permanecerá sempre um cristão. Você continuará sempre nascido do Espírito de Deus. Deus terá que tirar você da terra mais cedo ou mais tarde. Eu não posso viver sem Jesus. Por isso que nós íamos cultuar, irmãos. Vamos adorar, nós vamos glorificar. A profecia diz em João 16:13, quando Ele vier, Jesus falou, quando Ele vier, o pilar de fogo. Veja bem, mensagem, não sabeis, parágrafo 53, os livros e as fitas continuarão o meu ministério. Mensagem absoluta, parágrafo 242, pilar de fogo, no Rio Rai disse, assim como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, eu te envio com uma mensagem que precursará a segunda vinda de Cristo. Mensagem de Deus em simplicidade. O profeta disse, diga somente o que eu disse, porque o que eu disse foi o que o anjo disse. A mensagem, Cristo é revelado em sua própria palavra, parágrafo 73, o profeta disse, ministro, chamando a atenção de nós, não interprete, não desloque e não aplique mal. Se o ministro cair num desses três erros, irmão, todo mundo cai. Deus não avaliza o que ele fala, pregando doutrina errada. Mas nos diz assim, o nosso texto áureo, 1 Coríntios 15:52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, a trombeta soará. O alarido é o som de uma trombeta. Veja bem, Apocalipse 10:7 diz, na voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como tem anunciado aos seus servos, os profetas. Em 2 Pedro 1:19 nos diz,
estais muito firmes a palavra dos profetas, a qual fazeis bem estar atentos, como uma luz que alumia lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Zacarias 14:7 diz: no tempo da tarde haverá luz. E esta luz, irmão, tem clareado a palavra, tem mostrado o caminho para nós chegarmos até a glória. E o profeta disse: apesar de ter tidas estas personificações, vozes falsas, falsos profetas, todas estas coisas que estão se levantando, Jesus todavia disse: se alguém ouviu a minha voz e me segue, ele é a palavra, ouço sua comissão para nós hoje, em todas estas vozes. Teve um irmão que disse: seu pastor, lá naquela igreja lá, a hora que o pastor bota o vinho da ceia, o vinho treme. Para que palhaçada, meu irmão, você cria fábula. Tá aí dia que a pessoa descobrir que isso é mentira, ela não vai querer mais nada, né? Isso é mentira, irmão. Não, ele treme o vinho. Quem é que falou? Tu viu, não? Que graça, tinha que ver a palavra aqui, irmão. Aqui, ó, bate em nome do Senhor Jesus, Santa Ceia, com asmo, vinho puro, lavar os pés dos santos, se arrepender, como entrar no corpo místico do Senhor Jesus Cristo, perguntar: pastor, como é que está a minha vida diante de Deus? Ele é a palavra, ouço sua comissão para nós hoje, e todas estas vozes. Mas ele disse: quando ouvir a minha voz, não endureçais o vosso coração, como nos dias da provocação. Este é o tempo aceitável, que qualquer um ouvir a voz. Isso tem que mostrar que sua voz estaria aqui no meio de tanta confusão, mas ele ainda tem uma voz. João 5,24 diz: aquele que crer em mim e crer naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas tem passado da morte para a vida. Agora ele disse: ó, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão. O alarido, irmão, ele formou o quê? Cristo. A tua mensagem precursora a sua vinda de Cristo. E Cristo não é Jesus, tá? Cristo é a palavra, Cristo é o Logos, não é a pessoa do Senhor Jesus. Nós viemos aqui, irmão, para nos libertar do denominacionalismo, do ismo, do igrejismo, dogmas, credos, heresias, seitas, facções, teologias. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. A palavra está na palavra, irmão. Efésios 5,14 diz: desperta, tu que dormes, dentre os mortos, denominação, religião, credo, dogma, ismo, põe-te põe-te de pé, que Cristo, a palavra, te esclarecerá. O profeta disse na mensagem de casamento e divórcio que Cristo é o Espírito Santo, Cristo é o Logos, Cristo é o pilar de fogo. Mas aqui ele disse, ó, a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos raptados. Mas aqui, virando a página, veja, nós temos a mensagem de contagem regressiva. Que a ressurreição, ela tem a contagem regressiva. Eu tenho que falar de Bíblia, irmão, senão quem vai cair em juízo sou eu. Nós temos a mensagem de contagem regressiva. Nós temos aqui, ó, Mateus capítulo 20, que Jesus disse assim, ó, os primeiros serão os últimos. Está falando da hora da ressurreição. E os derradeiros, os últimos, serão os primeiros. E aqui no capítulo 15 e no verso 23 diz assim, ó, porque assim como todos os mortos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. O arrebatamento, a vinda, a ressurreição e o rapto são três coisas simultâneas. Isso está na mensagem de Cristo, mistério de Deus,
parágrafo 106, o profeta disse que quando os 7 anjos desceram no Torvelino, foram abertos 7 selos, só 6 foram revelados. Eu estou com o 7º selo na mão. O profeta disse: mas haverá 7 vozes destes trovões. Ele está falando, haverá a grande revelação naquele tempo, para frente também. Então eu creio que para nós sabermos isto não será conhecido até aquele tempo. Isso será revelado naquele dia, na hora que isto tiver que ser revelado. Então o que temos que fazer é ficarmos reverentes diante de Deus, servi-lo e fazermos tudo o que sabemos como fazer e vivermos uma boa vida cristã. Agora descobrimos que o 6º selo tem sido revelado e aberto para nós. E sabemos que este 7º selo não pode ser aberto ao público até que aquela hora chegue. Já pensou eu ser motorista aqui e botar todo mundo no mato? Às vezes eles dizem assim, eu comprei a passagem para Goiânia. Todo mundo tem a predestinado. E é verdade, o eleito é predestinado de morrer. O ímpio não. A Bíblia assim diz. Mas eles estão, mas e se for predestinado o dia do piloto morrer? Complicou, né? Escapa ninguém. Deus nos guarde, né? Agora, sua vinda, na hora da sua vinda, quanto à destruição da terra, 399, 393 e 398 nós lemos. Quanto o 7º selo, quando ele o abriu, ele também omitiu novamente. Então vemos que isto é um mistério completo. Veja bem, é um mistério se eu querer interpretar isso aqui. Não sei quem são as pessoas que vão crer, quem são os eleitos. Se você souber, me avisa. Eu creio que vocês são os eleitos. Então, Deus está dando essa palavra aqui, porque tem um povo aqui. Mas ele disse, então vemos que isto é um mistério completo. Portanto, ainda não é hora para que este mistério seja conhecido. Viemos até aqui. O restante disso será conhecido por volta da hora que Jesus aparecer na terra novamente para a sua noiva. O que acontecer naquele tempo, até chegar aquela hora, vamos todos apenas orar, viver uma boa vida cristã, direita, esperando por sua vinda. A vinda do Senhor, irmão, é a ressurreição. Está no Mensagens 10, Virgem 218. Depois da ressurreição, ainda tem um processo, que o irmão Brano falou aqui, sobre a voz do 7º trovão. Em parte o 7º trovão deram a revelação, e em parte falta o poder de transformação. Que Deus te abençoe, né? Agora a Bíblia diz, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de vós. Creia nessa noite. Desarma as tormentas de demônios, potestades. Feche os olhos. Pense no Senhor Jesus. Ele é a força da nossa vida. Pense no teu trabalho. Pense na tua casa. Deus cuida. Toda potestade, toda seta, toda cilada, toda obra do diabo, toda fúria, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Ele cuida de vós. A palavra diz que foi para isto que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Toda obra seja quebrada agora. Presença do Senhor, que haja fé, que haja poder, que haja palavras de Deus na tua boca, que haja transformação. As portas de bronze cairão, os cadeados de metal se dissolverão. A presença do Senhor é contigo. Ele é a força da nossa vida.